Essas formigas do gênero Camponotus fazem cirurgias umas nas outras quando elas estão machucadas. Eu sou Emílio Garcia e hoje a gente vai entender mais uma vez aqui no Blá Blá que os bichos são muito melhores e mais espertos do que a gente imaginava, certo? Os animais, como a gente, estão sempre suscetíveis a duas coisas na natureza. A primeira coisa é sofrer danos. A primeira coisa é se machucar. Então o bicho está andando, ele tropeça em alguma coisa, ele está andando, ele rala em alguma coisa, ele está andando, ele é atacado por alguma coisa. E isso por si só já é um risco claro. Já há um risco claro de você ter um problema quando você tropeça, quando você se machuca. Mas a partir do momento em que você se machuca, a partir do momento que uma formiga se machuca, a partir do momento que você que está assistindo se machuca, você se coloca em risco uma segunda vez. Por quê? Porque animais terrestres, porque animais em geral têm uma capinha de proteção. Eu tenho a minha pele. E uma das funções da minha pele, ou uma das funções da casquinha da formiga, é proteger a parte interna do corpo do bicho da parte externa do mundo. E o principal risco que você tem quando você sofre um dano é que você pode expor a sua parte interna a micro-organismos, a bactérias e fungos que vão entrar por esse buraquinho que fez e isso pode gerar problemas para você. Isso pode virar uma infecção, o seu organismo pode sofrer com esses micro-organismos e, em alguns casos, você pode até morrer por isso. Para vocês terem uma ideia da importância disso, grande parte das mortes da Primeira Guerra Mundial aconteceram por infecção causadas por esse tipo de ferimento. Então o soldado ficava ferido e uma das estratégias era não matar a pessoa, era ferir a pessoa. E aí isso abria o organismo dela para infecções. A gente ainda não tinha descoberto antibióticos ou substâncias que matassem micro-organismos. E aí a pessoa ficava doente e passava um tempão depois e ela morria. E a mesma coisa acontece com formigas. Então as formigas quando se machucam, a parte interna do corpo delas fica exposta. E aí você vai ter uma ocupação, uma colonização por bactérias, por vírus, por fungos que podem resultar na morte daquele animal. Essa pressão evolutiva desses micro-organismos é tão forte que a gente tem o surgimento de formas de combater isso. Uma das formas que a gente tem é o nosso sistema imunológico. Então, uma das funções do sistema imunológico é tentar matar essas células invasoras para impedir que o seu organismo seja atacado. Mas em insetos a gente tem em insetos a gente tem uma variedade de mecanismos para isso. Então só para vocês terem uma ideia, é muito comum em abelhas, mas é comum em formigas também, que elas produzam algumas substâncias bactericidas. E quando um bicho sofre um dano desse, ele é esfregado, ele é tratado com essas substâncias. Então vem uma formiguinha ali e trata aquele machucado que foi criado. Então é muito comum a gente olhar e perceber um bicho cuidando do outro, o que por si só já é algo impressionante. Mas com esse bicho aqui, os pesquisadores descreveram uma estratégia um pouquinho diferente. Então essa formiga do gênero Camponotus, ela desenvolveu uma estratégia coletiva para conseguir salvar os bichos que têm algum dano. E como que os pesquisadores descobriram isso? Como foi essa descoberta científica? Como qualquer descoberta científica, os pesquisadores começam fazendo uma observação dos ninhos. Então essa é uma formiga bastante estudada e os pesquisadores observaram que alguns dos indivíduos desses formigueiros tinham uma perna a menos. E além disso, os pesquisadores também perceberam que esses indivíduos muitas vezes tinham as pernas arrancadas pelas formigas do bando, do grupo. Então eles montaram um experimento. Então essa é uma formiga que acontece nas Américas e essa espécie especificamente é da América do Norte, mas esse experimento foi feito na Alemanha. E aí os caras chegaram e falaram assim, será que existe uma relação entre o dano que a formiga sofreu e
arrancarem a perna da formiga. Então, será que isso é algo de uma briga ou será que isso acontece porque o bicho está machucado? Então, os pesquisadores montaram o seguinte experimento. Eles pegavam essas formigas, montavam um ninho, esse ninho já estava maduro, ele já estava estabelecido no laboratório. Aí eles tiravam um indivíduo dessa formiga e eles usavam uma tesourinha para fazer um dano na parte mais proximal da perna, essa que eu estou mostrando aqui, ó. Então eles pegavam a tesourinha e faziam um picotinho aqui na perna, faziam um machucado aqui na perna. Metade das formigas eram colocadas de volta no ninho. E a outra metade das formigas eram deixadas sozinhas, tá bom? Então todo mundo entendeu a lógica. Eu pego essa perninha aqui e faço um machucadinho na perna, nessa parte mais proximal aqui da perna. Aí eu pegava esse bicho e colocava ele de volta no ninho. Quando esse bicho chegava no ninho, ele entrava em contato com as outras formigas e os pesquisadores perceberam que as outras formigas faziam uma cirurgia nesse animal. Então as outras formigas seguravam o bicho e com a boca cortavam a perna fora. Arrancavam a perna da formiguinha fora. Beleza? Então faziam uma cirurgia na formiga. E o que é mais importante é que essas formigas sobreviviam e continuavam sua vida normalmente em 90% dos casos. Então a taxa de mortalidade dessa formiga machucada era de 10%. Só que a formiguinha que não tinha esse tratamento, a formiguinha que ficava lá, morria de infecção em 55% das vezes. 45% das vezes ela sobrevivia e 55% das vezes ela morria de infecção. Então olha que da hora, olha que legal. O ato de amputar aumenta a taxa de sobrevivência da formiga. Então a formiguinha chegava ali machucada, as outras pegavam na hora, já corta a perninha fora e a probabilidade de sobreviver era mais do que o dobro quando a gente estava falando das formigas que não foram tratadas. E é muito foda imaginar ou tentar imaginar como evolutivamente isso surgiu. É absurdo pensar que aquele bicho sobrevive mais quando amputado. Mas tem uma outra coisa ainda mais legal. Então os pesquisadores eles perguntaram, mas isso acontece sempre? E se a gente cortar a perninha em um outro lugar, tá? Então o que eles fizeram foi, eles pegaram as formigas de novo, outras formigas obviamente, e ao invés de cortar na parte mais proximal da perna, eles cortavam na parte mais distal da perna, eles cortavam na parte mais aqui, ó. Tá? Então eles faziam o mesmo machucadinho, só que mais longe do corpo do bicho. E a hora que eles devolviam a formiga pro formigueiro, as formigas não amputavam as perninhas. Nesse caso aqui, elas tratam as perninhas do mesmo jeito que as outras formigas tratam. Então, ao invés de amputar a perna, eles pegavam e passavam saliva, passavam as substâncias antibacterianas nessa parte mais distal da perninha. E isso também fez com que a taxa de sobrevivência fosse mais alta quando tratada do que quando não tratada. O que os pesquisadores descobriram foi que quando a infecção acontece perto da perna da formiga, os espiráculos, que são estruturas de respiração da formiga, são rapidamente contaminados. Então arrancar a perna é a melhor alternativa. Mas quando isso acontece na distal, longe dos espiráculos, longe do corpo da formiga, esses espiráculos não são tão contaminados. Então a melhor estratégia é passar o remédio na perna do amiguinho. Então olha que foda, imagina isso num bicho que tem um cérebro muito pequenininho. Imagina que isso não é algo combinado, que isso é algo que foi geneticamente determinado. Os bichos conseguem distinguir determinados padrões de machucado e agir diferente dependendo do machucado que a gente estiver falando. É um bicho que pensa coletivamente, não existe esse pensamento na cabeça do bicho.
Ele não arranca a perna porque vai ter infecção e vai ter bactéria. Sempre que tem infecção, tem um machucado perto do corpinho, ela vai lá e tira a perna. Sempre que tem fora, ela vai lá e trata de uma outra maneira, porque isso foi evolutivamente selecionado nesses bichos. É uma inteligência genética e coletiva. E se você que está assistindo não está arrepiado com essa história que eu te contei, você está simplesmente errado. Porque a natureza é espetacular. Porque isso é demais e incrível. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu comentário aqui embaixo. Feito? Beijo!